Então, caríssimos estudantes do terceiro ano do ensino médio da Secretaria de Educação, como estão vocês? Animados? Prontos para dar continuidade aos nossos estudos? Eu estou aqui empolgada, animada, para que a gente possa dar continuidade. E hoje, nosso foco é trabalhar um pouco a respeito de variação linguística, esse assunto que é tão recorrente na prova do Enem e também em outros processos seletivos. Espero que vocês fiquem bem atentos e que a gente use de forma bem produtiva o tempo que nós vamos ter hoje para aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é tão comum ao nosso dia a dia, mas que às vezes a gente deixa, passar, que a gente não se atenta tanto para essas circunstâncias. Então, sejam bem-vindos, vou compartilhar a minha tela e a gente continua nossos estudos, ok? Então, meninos, tela compartilhada, aula que segue. E para a gente iniciar esse estudo a respeito de variação linguística, eu vou ler com vocês um poema do Gilberto Mendonça Teles que fala sobre a língua. E diz o seguinte, acompanhe aí na tela. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo, se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim é como a vida, que nunca volta ao ponto de partida. E assim é a língua portuguesa, esse elástico, que foi aí se espichando pelo mundo e se alterando, e se modificando. Gente, então, eu queria colocar aqui para vocês, que a língua, por ser a expressão de identidade de uma sociedade, a língua é heterogênea, a sociedade é heterogênea. E o que é heterogêneo? É aquilo que é plural, que é diferente. Então nós vamos dizer que a língua é heterogênea, porque a língua é diferente entre si, ela é heterogênea, assim como a sociedade em que ela está inserida. E duas forças agem sobre a língua. Uma força é uma força conservadora. E qual é o objetivo da... O que é a força conservadora? Qual é o objetivo? Gente, manter a língua tal como ela é. E quem é que faz isso? A chamada gramática normativa, a norma padrão. Do outro lado tem a força inovadora. E quem é que traz essa força inovadora? Seria a variação linguística. É a mudança natural pela qual a língua vai passando, tá? Bem, então a norma padrão é o jeito de falar e escrever uma língua que se definiu como sendo o correto. Então, lá na prova do Enem, lá vai pedir norma padrão, ou seja, a língua portuguesa conforme a gramática normativa. Tá? E qual é o objetivo da gramática normativa? Gente, uniformizar a língua, construir uma identidade para a língua, valorizar a língua. Esses são objetivos. De uma forma geral, nós podemos citar aqui principalmente essa questão, de manter a uniformidade da língua. Então, a gramática que se ensina aqui, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, é a mesma gramática normativa, tá? Agora, para a gente fazer um apanhadozinho, antes de a gente falar de variação propriamente, eu quero fazer aí falar um pouquinho sobre a língua portuguesa no Brasil. Bem, meninos, olha só, os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram a língua portuguesa com eles, mas a maioria, nós tínhamos os indígenas. Então, nos séculos 16 e 17, nós vamos ter a chamada língua geral ou brasílica, que é essa língua que vai ser falada inicialmente. Só que em 1757, o português se tornou obrigatório. Então, obrigatório o ensino do português.
E em 1808, a corte portuguesa veio para o Brasil. E aí há uma valorização cada vez maior do português de Portugal, né? Deixando de lado as línguas indígenas que eram aqui faladas ou que os escravos trouxeram. Mas, meninos, eu quero falar para vocês que nós vivemos um verdadeiro caldeirão linguístico-cultural, né? Porque é isso que vai acontecer. Nós temos aqui no Brasil o português, mas nós temos a influência indígena, a influência africana e, além disso, várias outras pessoas de outros países que vieram para cá. Então, italianos, japoneses, alemães, sírios, espanhóis, o inglês, né, que a gente tem uma influência cultural muito forte. Então, tudo isso, né, se transformou aí na nossa língua. Então, o português brasileiro, ele tenta manter esse aspecto mais conservador, com traços do português europeu, mas também tem traços inovadores, né? Então, traços próprios, inéditos na Europa. E isso é desde que o português chegou ao Brasil, não é nenhuma novidade, tá? Agora, meninos, no nosso país tem uma situação que talvez não se repita em outros lugares. A norma culta, ela não corresponde à norma padrão. E por quê? Porque a elite cultural do nosso país não utiliza normalmente, necessariamente a norma padrão. Gente, porque a nossa norma padrão, né, ela está baseada na norma culta portuguesa. Então, seria a elite cultural portuguesa e não a nossa elite cultural. Então, nem sempre as pessoas, mesmo no Brasil, mesmo que elas sejam cultas, utilizam a norma padrão. Por quê? Meninos, no nosso dia a dia, vamos pensar numa coisa bem simples. O me inicial. A gramática normativa diz que não se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. Então eu não posso falar me disseram, me contaram, me telefona, né? Te amo, nada disso. Gramaticalmente está incorreto. Mas o que as pessoas fazem? Sejam elas mais cultas ou não, muita gente utiliza assim, tá? Então esse é um dos itens. Se alguém fala, me esqueci de comprar o pão, né? Às vezes a gente vai falar assim, esqueci-me de comprar o pão. Provavelmente não, né? A tendência é que a gente utilize o me. Então há uma variação aí da norma, né? A norma padrão, porque ela se baseia na norma padrão portuguesa, na elite cultural portuguesa. Mas vamos falar de variação linguística propriamente? Gente, então, a variação linguística, né? Existem aí algumas subdivisões para a gente falar de variação linguística. A variação linguística pode se dar no aspecto geográfico. Uma região falar diferente de outra região, né? Um país, português do Brasil, português de Portugal. Mas o português da Bahia é diferente do português do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem a variação geográfica, a variação sociocultural, né? Em função aí do aspecto sociocultural. A variação histórica e a variação situacional. Então nós vamos dar uma olhada em cada um desses aspectos, por isso que eu não me alonguei agora. Então, variação geográfica, variedades geográficas no Brasil, português de Portugal e o português do Brasil, né? Aí veio o acordo ortográfico. Mas, meninos, pensem bem, será que com o acordo ortográfico todos os países da CPLP, da Comunidade de Países Falantes de Língua Portuguesa, né? Será que nós passamos a usar a mesma língua que se usa em outros países simplesmente porque houve o acordo ortográfico? Claro que não, né? Nós acertamos algumas palavras do ponto de vista da grafia, mas a pronúncia, as palavras próprias de cada país, elas permaneceram. Então, a variação geográfica. Falando de regionalismos, gente, nós temos, né, o jeito de falar do gaúcho, do carioca, do nordestino, as palavras próprias de cada região. Aí até algumas tentativas, mapinhas, e tá com essas situações. Então, o falar amazônico, o falar nordestino, o falar baiano, mineiro, né, fluminense, sulista,
Então, os vários falares. Agora, isso são estudos, mas o importante é que a gente perceba que no mundo, né, há uma variação linguística da língua portuguesa dos países que falam língua portuguesa. E no Brasil, nas nossas várias regiões. Há outros estudos. Aqui, ó, esse mapinha fala, inclusive, sobre um dialeto do português brasileiro, um dialeto brasiliense. Na aula de amanhã, nós vamos conversar sobre isso. Será que existe um jeito de falar brasiliense? Será que existe esse regionalismo do Distrito Federal? O que vocês acham? Vão pensando aí e amanhã, né, na nossa próxima aula, a gente conversa a respeito disso. Gente, agora, bom lembrar, regionalismos podem ou não ser estigmatizados. Se alguém lá de São Paulo fala assim, ô louco meu, tá maior calorão hoje, ô louco meu, muita gente, né? Isso é algo mais ou menos natural. Agora, se alguém lá do interior fala assim, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Tá vendo? Há uma certa, eles são estigmatizados, mal vistos pela população em geral. E é um item que nós vamos conversar na próxima aula, preconceito linguístico, ok? Gente, variação histórica. Vou pegar uma palavra bem básica para vocês, para perceber essa variação histórica. Olha só, vossa mercê se tornou vossa mercê, vós mercê, depois você, depois VC, e agora nós estamos só assim, você vai, você fez. Variação sociocultural. Quando a gente fala de variação sociocultural, nós temos o modo de usar a língua, né? Ela varia na perspectiva diastrática. Meu Deus, o que é isso? Gente, estou falando dos estratos sociais, das camadas sociais, tá? Então, em função do nível de escolaridade, então quem tem mais acesso vai usar uma língua mais de acordo com o padrão. Faixa etária, então as pessoas mais jovens, por exemplo, se a sua avó falasse a respeito de um cara bonito, ela diria que é um pão, né? Então a gente pode dizer um gato. Ah, durante um tempo foi filé, né? E hoje a gente fala de um cara que a gente gostou e alguma coisa, né? As meninas falam, ah, é o crush, né? Então são variações e isso é em função, né, dessa faixa etária que vai acontecendo aí. Então pode ser que a sua avó se referiria de uma outra forma, porque naquele momento dela, e essa linguagem permaneceu para muitas pessoas, e ela continua falando assim. E quando nós estivermos em outras fases das nossas vidas, nós também vamos continuar usando determinadas palavras que usávamos no passado. Então, isso acontece. Bom, sexo, meninos e meninas falam de forma diferente? Gente, até a flexão das palavras. Se eu falar bonito, bonita, não, tem uma flexão. Então, tem a variação de aí a questão do sexo, né, do gênero. Então, mas se vocês prestarem atenção, no jeito que as meninas falam, o jeito que os meninos falam, tem variação sim, tá bom? Talvez pela expectativa da sociedade, o que se espera, como é que se espera que uma menina fale, como é que se espere como um menino fale, bom? Bem, a profissão, sim, né, de acordo com a profissão, tem variação linguística e também é o grupo social, né, os surfistas falam de um jeito, os evangélicos falam de outro, né, os fãs de músicas sertanejas, então tem palavras próprias de cada grupo social, bom? Gente, variação situacional. Gente, no nosso dia a dia, nossa vida é como se fosse um teatro. Nós representamos vários papéis. Por exemplo, nesse momento eu sou professora, mas eu tenho um momento que eu sou mãe, né? Tem um momento que eu sou dona de casa, tem os vários momentos da nossa vida, né? Então, nós representamos papéis e nós falantes somos atores em diferentes atuações. E aí nós vamos exercer papéis em diferentes lugares, ok? E aí nessas situações todas, nós vamos o quê? Nos adequando.
Bem, relembrando então, variação linguística pode ser do ponto de vista sociocultural, e aí envolve idade, sexo, nível de escolaridade, condições econômicas. Linguagem pode ter variação histórica, né, ao tempo, à época em que o falante vive, né, de um momento para o outro. A variação geográfica, a região em que o falante vive, aí são chamados regionalismos. E nós temos a variação situacional, é a situação específica, particular, em que se realiza o ato de comunicação. Então, são várias situações aí. Bem, para a gente terminar, nós vamos analisar, né, uma questão aqui do Enem 2014. Então, olha só, tem um trechinho do Manuel de Barros, e ele fala assim, ó, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Bem, o texto está todo aí na íntegra, né? Vamos dar uma olhadinha na questão? A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Repertório linguístico e cultural, está falando do chachado, né? Então, o aspecto linguístico com as várias expressões. O verso que singulariza, torna única uma forma característica do falar popular regional é. Então, gente, onde é que tem uma forma característica do falar popular regional? Ou seja, tem um regionalismo. Vamos dar uma olhada? Olha, isso é um desaforo. Tem regionalismo aí? Diz que eu estou aqui com alegria. Tem palavra específica de uma determinada região? Vou mostrar para esses cabras. Tem palavra característica de uma região? Vai, chama Maria, chama Luísa. Característica, palavra específica de uma região? Vem cá, morena linda, vestida de chita. Gente, onde é que tem uma palavra característica de uma determinada região que não é usada nas demais? Bem, ó, prestou atenção aí? Então, meninos, está aqui. Vou mostrar para esses cabras. A gente se refere a um homem, a uma pessoa como cabras, aqui no Centro-Oeste. A gente se refere em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande do Sul, ou lá no Nordeste. Então, assim, é típico de uma determinada região. Então, ó, forma característica do falar popular regional. Então, letra C. Aqui nesse texto, Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê viola, cadê meu bem, cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no. Então, a primeira, a gente já elimina, não tem essa possibilidade, né? Uso recorrente de pronomes, ambientação linguística através dos pronomes, meu, é um pronome que a gente usa em qualquer região do país, então não tem essa circunstância. Referência ao conjunto da fauna nordestina. Gente, que coisa estranha, né? Nós não temos essa circunstância aqui. Exploração de instrumentos musicais eruditos. Olha que absurdo! Eruditos. Também não. Então, possivelmente a gente poderia até ficar em dúvida entre a letra B e a letra D, predomínio de regionalismos lexicais nordestinos. Aí você vai pensar, o que são regionalismos lexicais? São palavras, é um léxico, né? São as palavras próprias da linguagem nordestina. Bem, a gente tem essas palavras próprias aí da língua nordestina. Então, meninos, olha, aqui nós teríamos a letra B. Por quê? Variedade popular da língua portuguesa, mas não necessariamente regionalismos, palavras regionais. Para fechar, meninos, só fazer o lembrete. Usem aí, né? Acessem o portal, né, do INEP, dê uma olhada nesse material, tá bom? Aqui você tem acesso a todas as provas, então entra lá, você vai ter acesso a todo esse material. Galerinha, muito obrigada pela presença de vocês, né? Espero que essa aula tenha sido útil, a análise dessas questões. Lembrem-se, vocês agora são atores importantíssimos, fundamentais
fundamentais nesse processo de estudo. Essa autonomia agora é fundamental. E você, aluno do terceiro ano do ensino médio, né, tem esse papel, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Até a